Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Estamos inaugurando hoje, oficialmente, a 5ª temporada desse programa. Então é um 5º ano de um programa que, como o nosso telespectador já se acostumou, é um programa que foca em discussões jurídicas, no ponto e contraponto jurídico, uma diversidade de ideias, todas elas relacionadas ao mundo jurídico, e a gente espera, que isso seja realizado de uma forma compreensível, para que mesmo você que não seja da área jurídica possa compreender aquilo que a gente, programa a programa, vem trabalhando aqui. Para abrir oficialmente a temporada de 2018, então, e hoje nós estamos fazendo isso, meu convidado, professor Alberto Barreto Gersh, professor aqui do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. É com muita satisfação que aceito o convite e também cumprimento todos os telespectadores. Professor, o curso de Direito da Unifra é um curso já muito sedimentado no mercado, é um curso que está fazendo 20 anos agora, no ano que vem, então atualmente é um curso de 19 anos. E uma das suas características é a diversidade cultural e a forma como se trabalha isso, no desenvolver das suas disciplinas. Eu acho que esse é um tema super importante para a gente conversar um pouquinho, principalmente em razão da tua pessoa, porque eu sei que tu és um expert na área, está fazendo doutorado justamente agora nesse tema. Muito obrigado. Bom, é importante salientar que já existe uma trajetória acadêmica no meu perfil profissional. Desde a graduação, me inquietava as questões envolvendo inclusão social, diversidade, direitos de minorias, e isso já se vão mais de uma década. Então, no início da minha pesquisa científica, ainda na iniciação, eu comecei a pesquisar a respeito de direitos e reconhecimento de direitos da população LGBT. Naquela época, as pesquisas científicas nessa área ainda tinham mais prestígio, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha reconhecido essas uniões homoafetivas como entidade familiar. Então, a defesa da minha monografia na época foi em 2009 e o Supremo Tribunal Federal vem reconhecer em 2011. Então, a partir dessa perspectiva, eu vim aprofundando os trabalhos e as pesquisas envolvendo direitos inclusivos. Em especial, depois das minhas pós-graduações, que eu segui nessas temáticas em Direito Processual Civil e em Direito Constitucional, eu cheguei então ao momento de formação que era o mestrado, me aprofundando então na pós-graduação stricto sensu. Naquela ocasião então, eu comecei a estudar o controle jurisdicional pelo Poder Judiciário das políticas públicas, especialmente de inclusão social. Existem várias políticas públicas, então é importante que o nosso telespectador entenda que existem políticas públicas que são prestacionais, como saúde, educação, segurança, e existem políticas públicas que são de inclusão social, e é onde eu ativei as minhas pesquisas. Naquela ocasião, então, resolvi analisar os julgados do Supremo Tribunal Federal. Quando, como e de que forma ele atuava nesse controle jurisdicional. E eu imaginava naquela ocasião que existiam alguns motivos que legitimavam o STF a agir nessas condições. E as minhas hipóteses se confirmaram ao final das minhas pesquisas. Quais eram? Omissão, insuficiência e desvirtuamento de políticas públicas, de inclusão social especialmente, pelos poderes legislativo e pelos poderes executivo. Então eu analisei os 3 julgados que envolviam inclusão social que o STF recentemente tinha julgado, que era a respeito do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidade familiar, da política de cotas afrodescendentes nas universidades e também o transporte público para pessoa com deficiência interestadual. E ao fim e ao cabo, todas essas hipóteses se confirmam. Mas aonde que entra o problema disso tudo? Que políticas públicas, elas devem ser originalmente previstas e atuadas pelos poderes legislativo e executivo, e a sua falta, omissão, insuficiência ou desvirtuamento acaba legitimando o judiciário a agir numa seara que originariamente não é sua. E isso pode dar alguns superpoderes ao poder judiciário em detrimento dos outros, e a questão da harmonia e a repartição de competência pode ficar prejudicada. Esse é um braço da nossa conversa que a gente pode trabalhar, talvez até no segundo bloco, que realmente há uma interferência, e aí nós temos que verificar se essa interferência se justifica sob o ponto de vista democrático ou não. Agora, antes disso, eu queria te provocar no seguinte, Alberto. Essa expressão diversidade cultural é uma expressão que ela remete a várias possibilidades. Nós temos no Brasil um país privilegiado para se compreender isso, porque nós temos um país continental. Então, ele é formado por um número de culturas
bastante expressivo. E nós temos essa diversidade não só no aspecto político, nem no aspecto jurídico, nós temos também no aspecto, por exemplo, culinário, no aspecto de comunidade propriamente dita, né, das especificidades de determinadas comunidades. Eu não sei se nas suas pesquisas tu chegasse a enfrentar isso, né, sobre a acepção da expressão diversidade cultural, mas é algo muito rico dentro de uma nação e que remete a várias outras possibilidades, né? E o Brasil, como disse, é um país privilegiado em relação a isso. Verdade. A questão da diversidade, ela remonta a dois anseios, né? Talvez um positivo e um negativo. A questão da diversidade positiva, na característica de que nós temos várias possibilidades através de opiniões, de convivência com pessoas de diferentes culturas, religiões, credos, sociologicamente falando, juridicamente falando, né? Culturalmente, de modo geral falando. A negatividade nisso está na questão de que a maioria dos povos tentam prever antropologicamente as suas regras, as suas relações sociais, sob a ótica da sua cultura. Então, quando a gente discute diversidade cultural, nós vamos observar que isso vai ramificando num patamar onde afeta a área que nos interessa, que é a área do direito também. Sim. Porque isso vai acabar judicializando e vai sendo discutido, inclusive, nos tribunais, através de desrespeito, discriminação, segregação. Então, o Centro Universitário Franciscano tem uma característica que é bastante positiva, que é o fato de respeito a essa diversidade. E quando eu escolhi fazer o doutoramento nessa área, foi justamente porque isso se alinhava a toda a minha pesquisa. Esse doutorado em diversidade cultural e inclusão social, ele não é um doutorado rígido no direito. Sim. Ele é um doutorado interdisciplinar, onde o meu estudo vai ser feito basicamente em cima do direito. A tese vai ser construída em cima disso. Mas ele vai envolver outras áreas, especialmente educação e psicologia. E aí, quando eu enxerguei esse programa, eu observei que isso se alinhava muito ao pensamento institucional e também à minha trajetória de pesquisa. Então, foi nesse momento então, que eu decidi fazer a seleção e aumentar esses estudos dentro dessa área. Meu projeto original de pesquisa dentro desse ambiente de diversidade, através dessas pesquisas que eu venho desenvolvendo, eu observo que tudo que já se conquistou a respeito de inclusão e diversidade, na minha linha matriz de pesquisa, que é da população LGBT, e que é um tema bastante latente na atualidade, está direcionada para a população adulta. E eu observei que pouco e raros são os casos que existe alguma coisa voltada à área de infância e adolescência. Então, como uma tese ela necessita de novidade, de originalidade, né, de inovação, eu fiz uma pesquisa e observei que não existem trabalhos científicos que envolvam políticas públicas inclusivas na formação qualificada de professores, sob a perspectiva de direitos humanos no tratamento dessas crianças, né? No tratamento, eu digo, na interação com essas crianças e adolescentes em fase de ambiente escolar. Né? As famílias, às vezes, são pouco instruídas e, infelizmente, hoje os professores também não têm essa qualificação na formação. E isso decorre de omissão de políticas públicas. Então, o Centro Universitário Franciscano, inclusive, estimula e apoia o meu estudo nessa pesquisa, porque, afinal de contas, nós somos uma universidade que formamos professores, inclusive nos nossos cursos de licenciatura, e esse tema é muito interessante para ser trabalhado, inclusive, dentro da nossa instituição. Agora, tu já chegaste a investigar, ou talvez até concluir, o fato de que a diversidade cultural, né, lato sensu, ela tem uma importância decisiva na construção, na sedimentação da própria cultura jurídica, né? Claro que é possível dizer que nós estamos até um pouco atrasados em relação a algumas coisas, mas nós somos influenciados, querendo-se ou não, pela diversidade cultural. Isso é inegável. Eu vou dar o exemplo da religião, né, e de todas as diferentes religiões. É inegável que nós temos contribuições da religião no sistema jurídico. Eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, até porque o Estado se proclama laico cada década que passa com mais intensidade. Eu estou dizendo só que há um fenômeno nisso, né? Que há uma influência da diversidade cultural no sistema. Talvez a religião seja um exemplo disso. Outras são todos esses movimentos, essas ações que você faz referência. E parece que isso é inegável, em alguma medida inesgotável hoje no século XXI, não, Alberto? Exatamente. Inclusive, nós, como instituição, somos um centro universitário franciscano, né? E isso já denota essa questão intercultural e onde, inclusive, as instituições religiosas influenciam o nosso meio
e, inclusive, como representações positivas, que é o investimento em educação, como a nossa universidade faz. Então, a questão toda nesse ambiente, e aí chegando no ponto religião, é que a área que afeta ao direito, ela não pode ser misturada em relação ao regramento dessas normas a partir da perspectiva de uma vertente cultural religiosa. Nós temos que perceber que religião, ou o direito de crer, é um direito humano. E aí, já desmistificando aquela perspectiva que a maioria das pessoas pensam que direitos humanos só discutem questões referentes a penados, a sistema carcerário. Direitos humanos discute temática referente a todos os seres humanos, inclusive na área da educação. Então, quando nós trabalhamos com a perspectiva da diversidade cultural religiosa, e isso vai afetar a área jurídica, nós temos que perceber que o direito de crer é um direito humano e não os direitos devem ser regrados a partir da perspectiva da sua crença. E esse é um problema, um movimento, um fenômeno que nós estamos vivendo no Brasil e que se demonstra, sinaliza-se negativo. Em especial hoje no Congresso Nacional. Nós temos várias bancadas com correntes religiosas que legislam a partir da sua cultura religiosa. Então, quando a gente trabalha a diversidade cultural, respeitando também a liberdade de crença desses parlamentares, a gente tem que entender que também existem outras culturas que não podem ficar desprotegidas da legislação e que são regradas pelas pessoas que fazem essa norma. Tu estás denunciando algo que é super importante e que as pessoas também elas têm que, né, se ater a esse tipo de fenômeno, né? A influência da negatividade, da negação da diversidade cultural, da negação, essa é a palavra mais adequada. E eu acho que no segundo bloco a gente pode aprofundar isso aí um pouquinho mais. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo, coisa super rápida, 30 segundos, já voltamos, pode ser? Até breve. Então fique conosco, não saia daí, nós já retornamos, como disse, é super rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como disse na abertura do programa de hoje, estamos oficialmente inaugurando a temporada 2018. É o 5º ano consecutivo desse programa que vem se revelando um programa plural, um programa onde a gente faz toda a questão de levar até você informações, pontos e contrapontos sobre o mundo jurídico, porque esse, como o nosso querido telespectador sabe, é o foco central deste programa. Nós aceitamos, a sua sugestão. E você pode então enviar e-mails para direito@unifra.br, está aparecendo aí na sua tela, direito@unifra.br, e você pode sugerir então convidados, temas específicos que, na medida do possível e diante, por óbvio, da disponibilidade das pessoas, a gente vai fazer o possível para então tentar trazer aqui o seu convidado ou enfrentar a temática que você sugerir. Nosso convidado de hoje, professor Alberto, professor do curso de Direito aqui da Unifra. Quantos anos já aqui, professor? Mais de 4 anos já. O curso de Direito da Unifra ele tem essa peculiaridade, né? Os nossos professores, eles acabam assentando cadeira por um período longo, né? A gente acha isso extremamente saudável e faz parte, inclusive, da criação do sentimento de apropriação das pessoas em relação ao curso. E acaba sendo um curso querido por todos nós, como é o curso de Direito da Unifra. Que é um curso que se discute muito, né, os movimentos sociais de hoje, nas suas mais variadas disciplinas. Como falamos no primeiro bloco, nós temos a oportunidade, sim, de, em disciplinas das mais variadas naturezas, como direitos humanos, direito constitucional, levar a questão da diversidade cultural, né, que às vezes, e aí retomando ali o raciocínio do final do primeiro bloco, serve como uma espécie de entrave, né, para que a política realmente assuma o seu devido lugar. Não a diversidade cultural em si mesma, mas as pessoas que não querem aceitar uma determinada cultura diferente. Tu vê isso como um problema decisivo? Inclusive em sala de aula,
uma das temáticas que eu debato justamente isso, é que todos os nossos acadêmicos um dia vão ser esses profissionais do direito que vão estar no mercado de trabalho e que invariavelmente vão trabalhar nesses poderes, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, de forma direta ou de forma indireta. Então a nossa responsabilidade como curso de direito, como professores, é sempre colocar esses enfrentamentos para os nossos estudantes para que eles pensem sobre isso. O curso de Direito da Unifra tem essa característica de ser um curso bastante crítico e formar mais do que pessoas profissionais na área, pessoas críticas e pensadoras a respeito dos temas. E é uma característica minha como docente colocar sempre intriga nesses debates, que são mais calorosos, mas sempre com um embasamento teórico por trás disso para que eles não façam debates vazios, levianos e a gente consiga realmente evoluir nessas temáticas. Onde eu observo que essa questão da diversidade, inclusive, se perde na atuação dos profissionais do direito, quando, na maioria das vezes, nós agimos sobre a perspectiva da nossa cultura ou a partir da nossa realidade. Então, o que pode acontecer, por exemplo, em algumas circunstâncias? Nós podemos ter um profissional que até outro dia não era tão assegurada essa liberdade de crença socialmente aceita, por exemplo, da área da Umbanda, por exemplo, que é um juiz de direito e tem que julgar, por exemplo, um caso que envolva pessoas evangélicas assembleanas. Então, trabalhar essa diversidade cultural na formação desses acadêmicos é importante para que eles denotem a diferença da sua neutralidade, que ninguém é neutro, da sua imparcialidade no momento de atuação. Assim como quanto advogado, tu vai ter que defender o direito das pessoas independente da sua crença ou da sua cultura. Assim como MP ou outros profissionais da área jurídica vão dar seus pareceres sem colocar suas convicções pessoais em cima disso. E isso, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que é difícil dissociar da natureza humana, e no direito isso é muito mais evidente porque é uma característica da nossa área, debater esses temas diuturnamente e atuar nessas causas. Então, começar a trabalhar com essas questões em sala de aula, desde a formação da graduação, vai surtir efeito em profissionais menos intransigentes, mais qualificados, mais ponderados e razoáveis na tomada de decisões. Agora tu toca num assunto, né, numa temática que ela é muito importante de ser conversada, de ser debatida, porque talvez o grande mal do século XXI seja a subjetividade, para o mundo jurídico, para as ciências sociais como um todo. E o direito, ele é uma ciência onde isso aflora com uma intensidade muito interessante, né? Praticamente tudo subjetiva, né? E o que nós não podemos permitir, ainda mais dentro de uma academia, é que, principalmente no universo onde se diz o direito, e aí, claro, direcionando um pouco mais o que eu estou dizendo para o judiciário especificamente, nós não podemos permitir, enquanto democracia, que a subjetividade seja individual das pessoas, dos julgadores, seja um fator determinante para que se julgue para um lado ou para outro. Então, você mesmo disse que é muito difícil fazer essa, né, se afastar da subjetividade e do que eu, juiz, acho sobre as coisas, né? Mas é um dever, me parece, imposto pelo Estado Democrático de Direito, que na hora de decidir, na hora de se julgar, o que deve ser levado em consideração é o direito enquanto sistema autônomo, né? Um sistema, então, que não pode, em hipótese alguma, ser corrompido, nem pela religião, nem pela moral, e nem por uma diferença cultural, que é o foco do nosso programa, que seja diferente daquilo que eu penso sobre as coisas. Então, o direito, obviamente, ele se blinda em relação a essas coisas, mas ele é totalmente dependente das pessoas, porque as pessoas que são, né, que levam a cabo os preceitos construídos, os padrões construídos e estabelecidos pela própria comunidade. Agora, como isso é difícil, não, Alberto? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Nas ações que guardam relação com a diversidade cultural, como as ações afirmativas, como as ações de troca de gênero, por exemplo, etc. Os temas mais discutidos e latentes na área jurídica, na maioria das vezes, são aqueles que envolvem questões econômicas e questões religiosas. Então, vai se observar, por exemplo, que as questões de políticas afirmativas, de inclusão social, elas guarnecem bastante debate em relação a isso porque mexe com as convicções pessoais das pessoas. Embora o direito busque essa questão porque a própria área discute a subjetividade, nós precisamos ter como norte um fundamento interpretativo. E essa interpretação, ela não pode ser uma interpretação a bel prazer, ela não pode ser uma interpretação em cima das convicções personalíssimas daquele indivíduo que está atuando como profissional, mas em cima de uma construção científica, e que é esse o nosso papel
como universidade, como doutrinadores, como profissionais do direito, para que se balize essas decisões. Inclusive, atualmente, nós temos isso muito forte na nova instituição do novo Código de Processo Civil, que nós observamos que, no decorrer do tempo, os poderes eles vão transigindo e vão ganhando evidências diferentes. Num período do Estado liberal, nós tínhamos a lei como algo central e parecia mais seguro, que era o período da exegese. Depois nós passamos por um período que o Brasil não passou, do welfare state, que era um estado de bem-estar social, onde o polo de detenção muda para o executivo. E hoje, nessa perspectiva de Estado democrático de direito, nós observamos que o polo de detenção está no Poder Judiciário. Ao que me parece, né, quando as contendas elas aparecem, parece que tudo se leva ao Judiciário. E aparecem fenômenos como judicialização da política, politização do Judiciário e ativismo judicial. Mas, ao fim e ao cabo, independente de qualquer julgado que o Judiciário venha a ter e a atuação dos nossos profissionais, inclusive envolvendo diversidade cultural e inclusão social, nós precisamos adotar uma técnica que me parece mais razoável e ponderada, que é de interpretação conforme a Constituição. Ou seja, nós temos uma lei maior, nós temos uma Carta Magna, nós temos uma lei fundamental que norteia todo o nosso ordenamento jurídico e que, infelizmente, nos últimos anos, nós temos observado que tem sido rasgada diante dos nossos olhos. Aquilo que parecia mais seguro, aquilo que deveriam ser princípios constitucionais sensíveis, está sendo tratada como uma norma que hierarquicamente não tivesse tanto poder. Então, talvez esse seja o momento crítico e que a academia, as ciências e os profissionais da área tenham que sentar para a gente organizar algumas ideias que me parecem muito soltas em relação a isso. E eu imagino que a diversidade e a inclusão dentro de um debate jurídico pode ampliar e diminuir esses tensionamentos, aumentar a comunicabilidade, derrubar barreiras, construir pontes e fomentar essa discussão nesse ambiente jurídico que é extremamente importante para a tomada de decisões sociais no país. Agora, na tua concepção, Alberto, e como doutorando na área da diversidade cultural, da inclusão social, tu diria que qual é o estado da arte do Brasil em relação ao tema inclusão social hoje? Tu ousaria dizer que o Brasil é um país de exclusão social? Eu ouso dizer que o Brasil é um país que trabalha com uma política inclusiva e excludente. Ou seja, nós pensamos até positivamente a respeito de perspectivas de inclusão, mas a maioria das políticas que nós criamos, quando criamos, porque justifica o fato do judiciário ter que agir na maioria das vezes, por não prevermos ou, se prevermos, não executarmos. Então, quando prevemos e executamos, o que já são raras as vezes, essas políticas que eram para ser inclusivas acabam gerando de alguma forma uma determinada exclusão, porque ela é prevista para incluir, mas ela acaba excluindo algumas pessoas. Por exemplo, ProUni. ProUni é uma política pública inclusiva, onde tem uma possibilidade de quem não tem uma renda específica ou estudou em escola pública, ingresse no ensino superior. Mas como é que tu faz com um ProUni de medicina, que tem um curso integral e que não pode trabalhar, sustentar um curso e todas as despesas que um curso de medicina a gente sabe que acarreta? Ou um curso de arquitetura com materiais caros, ou um curso de odontologia com materiais não tão baratos. Então a gente observa que a intenção primária originária, ela é inclusiva a respeito da perspectiva Brasil em relação à política inclusiva, mas o desdobramento, a executabilidade dessas políticas é o que acaba deixando brechas e não se atinge a eficácia ou a efetividade que se previa originariamente. Alberto, eu queria te parabenizar pelo trabalho que tu vem realizando. Esse é um tema super interessante, É um tema que interessa uma grande quantidade de pessoas. As pessoas certamente devem estar muito satisfeitas com a conversa que a gente teve aqui, porque realmente ela toca num ponto que é essencial, Que é diversidade, que é cultura, que é inclusão, que são palavras do presente e do futuro, Sempre do futuro, porque lamentavelmente nós temos, é difícil dizer isso, mas nós temos muito a evoluir ainda nesse assunto. Então quero te dizer que as portas do programa estão sempre abertas para a gente falar sobre isso e sobre outras coisas também que tu queira trabalhar com a gente aqui. Muito obrigado, agradeço o convite, agradeço a todos que nos assistiram nesse momento e me coloco à disposição também dos demais acadêmicos nos corredores da instituição, as pessoas que a gente encontrar na rua para discutir a temática, marcar um café, porque é através desse debate que a gente evolui. A gente não pode ficar calado em relação a esses temas que, embora polêmicos e possam causar desconfortos em vários segmentos sociais, é a partir daí que nós vamos buscar políticas de melhoramento.
Sem sombra de dúvida. Como disse, então, agradecemos a tua presença. Obrigado. Também agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!